Olá, mais uma vez nós estamos aqui neste vídeo para falar de um tema também muito interessante. E esse tema é lealdade. Lealdade é algo extremamente importante nesses dias de hoje, na vida de um pastor, na vida da igreja em geral. O que entendemos por cultura? Cultura é todo o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, morais, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Então isso é cultura. E qual é a cultura que o povo tem adquirido hoje em dia? Nós vemos sinceramente hoje muitos pastores sofrendo por causa desse mal chamado deslealdade. Deslealdade tem sido assim um mal na vida de muitos pastores. Muitos pastores hoje, eu conheço inúmeros pastores que vivem hoje, não acreditam mais em ninguém, eles vivem, são pessoas que trazem complexos dentro de si, são pessoas que trazem traumas. Eu conheço pastores assim, que trazem traumas, pastores antigos até, que trazem traumas por causa da deslealdade. Todos eles que eu conheço, que tem esse problema, tem uma história de deslealdade. O ser humano é desleal, então o ser humano por si só é desleal. E vamos entender sobre lealdade para aprendermos a sermos leais. Primeiro, a lealdade, ela envolve três coisas. Primeira coisa que a lealdade envolve é o pessoal, que é o leal comigo mesmo. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre lealdade é que a lealdade, ela envolve a própria pessoa em si, o caráter da própria pessoa em si. Então, leal comigo mesmo. Eu tenho que ser leal comigo mesmo. Segundo, leal ao meu próximo. Então, eu tenho que ser leal com o meu próximo. E terceiro, leal com o desconhecido. Eu tenho que ser leal com o desconhecido. E só então eu posso ser leal com Deus. Então envolve esses três pilares para a gente chegar no quarto pilar, que é a lealdade para com Deus. A gente vê tantos pastores hoje sofrendo, complexados, por causa da deslealdade de muitos dos seus líderes. Às vezes esses líderes racham igreja, dividem igreja, esses líderes difamam o pastor, difamam a igreja, enfim, são tantas coisas que acontecem no ministério pastoral, onde deixam marcas muito profundas na vida de muitos líderes que passam por isso e que não entenderam a questão da lealdade e da deslealdade. Então, a lealdade, ela é algo que está implicitamente ligado ao caráter da pessoa. Então, lealdade é o DNA que só é encontrado nos cães, e além dos cães, os únicos que possuem esse DNA são os homens e as ovelhas. Olha que legal, né? Então, lealdade é o DNA que nós encontramos nos cães, e além dos cães, nós encontramos também os únicos que possuem, além dos cães, essa lealdade, são os homens e as ovelhas, não é? Então, nós entendemos que lealdade, ele envolve esses quatro princípios. Se a pessoa não consegue ser leal consigo mesmo, ela não é leal com ninguém, porque aí a lealdade está envolvida no caráter de cada um, porque a lealdade ao próximo também, só quando ele está próximo, não, eu tenho que ser leal também com o desconhecido. E como eu posso ser leal com o desconhecido? Eu não conheço aquela pessoa, não conheço ela só de vista, não conheço ela tão profundo, conheci ali rapidamente, mas sou leal a algum princípio com aquela pessoa, algum acordo que firmei com ela, eu serei leal até o fim e não vou enganá-la. Por que isso?
Porque quando eu sou leal com o desconhecido, eu estou sendo leal comigo mesmo. Não importa quem ele é, não importa de onde ele veio. O que importa é que eu não vou quebrar o princípio da lealdade. E esse princípio da lealdade é na minha vida, eu mesmo. Então veja que algo interessante me faz lembrar daquele filho pródigo. O filho pródigo sai da casa de seu pai, ele quebra ali um princípio, ele quebra uma aliança, ele desfaz a lealdade, ele entra no princípio da lealdade. Ele foi desleal, abandonou seu pai, pediu o que era seu, foi embora. Seu pai precisava dele ali, sim, mas ele abandona, foi embora. Aquele jovem sai pelo mundo afora. Essa parábola do filho pródigo está nas escrituras sagradas, e ele vai mundo afora, ele gasta todo o seu dinheiro, e depois de gastar todo o seu dinheiro, ele então não tinha mais o que comer, não tinha como sobreviver na dificuldade que ele encontrou da vida, e ele come da comida que era dada aos porcos. Então ele se mistura ali aos porcos. Ele acabou de ser quebrado pelo princípio que ele quebrou. Ele quebrou um princípio de lealdade com seu pai, e mais na frente ele quebrou um outro princípio de lealdade e de fidelidade com o seu povo, com a lei do seu povo, o povo judeu, porque eles não podiam, era contra a lei do seu povo, né? Era quebrar princípios, né? De crenças, de valores do seu povo. Ele quebrou isso quando ele se misturou aos porcos e comeu da comida que era dada aos porcos, né? Ele quebrou princípios, crenças e valores de um povo do qual ele pertencia. Então veja, quando quebramos um princípio, o próprio princípio nos quebra lá na frente. Quando somos desleais, nós somos quebrados pela deslealdade. Então a lealdade, ela envolve esses três níveis: pessoal, ao próximo, ao desconhecido e, enfim, a Deus. Quantas pessoas elas não conseguem ser leal com o seu próximo, ela não consegue ser leal com a sua liderança, ela não consegue ser leal com a sua igreja, ela não consegue ser leal com o seu casamento, com a aliança que fez no casamento, ela não consegue ser leal com nada, muito menos com o desconhecido, e muito menos com Deus. Porque como vamos ser leal como vamos ser leal com o que não vemos, se com o que vemos nós somos desleais? Isso aí é complicado. Então a deslealdade é algo que ela permeia entre os seres humanos, entre as pessoas, né? Então interessante também lembrar que os leais procuram os leais, os desleais caminham com os desleais. Então os grupos ficam homogêneos porque eles se preferem. Os leais vão preferir os leais, os desleais vão preferir os desleais. Então o grupo se torna homogêneo. Então, queridos, para entendermos aqui, existe uma diferença da lealdade e da fidelidade. Fidelidade é um pacto social entre duas pessoas, ou melhor, é um pacto entre duas pessoas, e esse pacto pode ser social, esse pacto pode ser espiritual, esse pacto pode ser emocional, institucional, ou até mesmo físico, não é? Então o pacto, a fidelidade é um pacto entre duas pessoas, não é? A lealdade é um sentimento de si mesmo para com si mesmo, é caráter. Olha que coisa linda. As pessoas fazem pactos e elas quebram pactos. Então esse pacto é feito entre duas pessoas. Para existir um pacto, a fidelidade, eu preciso de alguém. Para eu ser fiel, para eu manter uma fidelidade, um pacto, eu preciso de alguém. Então pactos são firmados com outras pessoas. Então isso é fidelidade. Para eu manifestar a fidelidade, eu preciso de alguém. Para eu ser leal, não preciso de ninguém. Eu preciso
de mim mesmo. Entende isso? Porque lealdade é princípio, lealdade é caráter, ok? Então, a fidelidade precisa dos outros, de alguém para provar a fidelidade. Na lealdade, você precisa só de você mesmo. Então, eu espero, já chega, né? Então, já chega, eu comento outra coisa, mas para finalizar, eu digo, já chega de caminharmos ao lado de tantos desconectados, cheios de tanta mentira, engano, e a melhor ferida, é melhor a ferida da lealdade do que o beijo do mentiroso, disse palavras do apóstolo Terra Nova. Então, que Deus abençoe, fiquem todos na paz e que eu possa ter ajudado um pouquinho com esse tema. Se quiserem conhecer mais desse tema, é só nos convidar, nós iremos na sua igreja, ministraremos um seminário sobre isso, falando mais profundamente sobre lealdade, deslealdade, fidelidade e muito mais. Ok? Deus abençoe, até a próxima.